Monólogo explicativo, parte 1, Introdução ao Código Tributário Estadual de Goiás e Disposições Gerais. Olá, futuros aprovados! Vamos mergulhar no estudo do Código Tributário Estadual de Goiás, instituído pela Lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, com vigência a partir de 1º de março de 1992. Este monólogo é pensado para vocês, candidatos a concursos de alto nível, especialmente aqueles que exigem domínio da legislação tributária goiana. Meu objetivo é explicar, de forma didática e direta, os principais conceitos, artigos e questões recorrentes, integrando doutrina e jurisprudência quando pertinente. Vamos abordar o conteúdo em blocos, começando pelas disposições preliminares e gerais, com foco no livro primeiro, título primeiro, e na introdução ao ICMS. Preparados? Vamos lá! O Código Tributário Estadual de Goiás, ou CTE, é a espinha dorsal do sistema tributário do Estado. Ele consolida as normas que regulam os tributos estaduais, estabelecendo princípios, regras de incidência, obrigações tributárias e procedimentos administrativos. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de dezembro de 1991 e sofreu diversas atualizações, sendo a mais recente incorporada pela Lei nº 23.287, de 24 de março de 2025. Para concursos, é essencial dominar não apenas o texto legal, mas também os conceitos constitucionais que o fundamentam, como a competência tributária estadual prevista nos artigos 155 e 156 da Constituição Federal de 1988. Começamos com a disposição preliminar, prevista no artigo 1º do CTE. Este artigo é simples, mas fundamental. Ele institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Parece óbvio, mas é uma questão que pode aparecer em provas de forma direta, como, qual lei instituiu o CTE de Goiás, ou de forma contextualizada, exigindo que você relacione o artigo 1º com o princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I da Constituição Federal. Esse princípio determina que nenhum tributo pode ser instituído ou majorado sem lei, reforçando a necessidade de um código formal para regular a tributação estadual. Agora avançamos para o livro primeiro, que trata dos tributos estaduais, começando pelo título primeiro, das disposições gerais. Aqui encontramos os conceitos basilares que sustentam toda a legislação tributária goiana. Vamos analisar cada artigo com atenção, destacando pontos que costumam ser cobrados. O artigo 2º define o que é tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse dispositivo é uma reprodução quase literal do artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, Lei nº 5.172, 1966. Para concursos, é crucial memorizar os 5 elementos dessa definição. Prestação pecuniária. O tributo é pago em dinheiro ou em valor que possa ser expresso em moeda. No caso de Goiás, o artigo 24 do CTE reforça isso ao prever a conversão de valores em moeda estrangeira para a moeda nacional, utilizando o câmbio do dia do fato gerador. Compulsória. O pagamento do tributo não depende da vontade do contribuinte, mas da ocorrência do fato gerador previsto em lei. Não constitui sanção de ato ilícito. Isso distingue o tributo de multas ou penalidades que decorrem de infrações. Atenção! Multas fiscais como as previstas no artigo 171 do CTE não são tributos, mas podem se tornar obrigação principal se descumpridas obrigações acessórias. Artigo 9º, 3º. Instituída em lei, reforça o princípio da legalidade, exigindo que a criação ou majoração de tributos passe por lei estadual no caso de Goiás. Atividade administrativa plenamente vinculada. A cobrança do tributo é um ato administrativo em que a autoridade fazendária não tem discricionariedade, devendo seguir estritamente a lei. Questões de prova podem explorar esses elementos pedindo, por exemplo, qual característica diferencia o tributo de uma multa ou como o princípio da legalidade se aplica à cobrança do ICMS em Goiás. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, reforça que a vinculação da administração tributária à lei é essencial para garantir a segurança jurídica. Re 636.941. O artigo 3º lista os tributos estaduais de Goiás: impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição previdenciária. O parágrafo único desse artigo é um ponto-chave para provas. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação.
sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei ou a destinação legal do produto de sua arrecadação. Esse dispositivo reflete o artigo 4º do CTN e é frequentemente cobrado em questões que testam a diferença entre a natureza jurídica e a denominação do tributo. Por exemplo, o STF, na ADIM 2551, decidiu que a destinação do arrecadado não altera a natureza de um tributo, como no caso de contribuições com finalidade específica. O artigo 4º define imposto como tributo cujo fato gerador é independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao sujeito passivo. Essa definição é crucial para distinguir impostos de taxas e contribuições de melhoria. Em Goiás, os impostos estaduais estão listados no artigo 5º. ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, é o principal imposto estadual, regulado pelo artigo 155, inciso 2º, da Constituição Federal. Sua complexidade exige estudo detalhado, que veremos a partir do artigo 11. ITCD, Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, substituiu o antigo IHD a partir de 1º de janeiro de 2001, conforme a Lei nº 13.772. É regulado pelo artigo 155, inciso I da Constituição Federal. IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, incide sobre a propriedade de veículos, conforme o artigo 155, inciso 3º, da Constituição Federal. Adicional do Imposto sobre a Renda, existiu até 31 de dezembro de 1995, quando foi revogado pela Lei nº 12.806. É improvável que caia em provas, mas pode ser mencionado em questões históricas. O artigo 6º define taxa como tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis. O primeiro explica o conceito de poder de polícia, abrangendo atividades como fiscalização de segurança, higiene e disciplina do mercado. O segundo proíbe que taxas tenham base de cálculo própria de impostos, conforme o artigo 145, segundo, da Constituição Federal. O STF, na súmula vinculante 19, reforça que a base de cálculo das taxas deve ser distinta da dos impostos, como no caso do ICMS versus taxas de fiscalização. O artigo 7º define contribuição de melhoria como tributo cobrado para custear obras públicas que beneficiem proprietários ou detentores de imóveis. É pouco comum em Goiás, mas pode ser cobrado em questões teóricas, com base no artigo 145, inciso 3º, da Constituição Federal. O artigo 8º trata da contribuição previdenciária, cobrada dos servidores estaduais para custear seu sistema de previdência e assistência social. Esse tributo tem natureza específica e é regulado pelo artigo 149, primeiro, da Constituição Federal. O artigo 9º diferencia obrigações tributárias principais e acessórias. A obrigação principal surge com o fato gerador e envolve o pagamento do tributo ou de penalidades pecuniárias. Artigo 9º, primeiro. A obrigação acessória decorre da legislação e inclui prestações como emissão de notas fiscais ou entrega de declarações fiscais. Artigo 9º, segundo. O terceiro estabelece que o descumprimento de uma obrigação acessória a converte em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária. Esse dispositivo é recorrente em provas, especialmente em questões sobre infrações fiscais, como a não emissão de documentos fiscais no ICMS. O artigo 10º define o sujeito passivo da obrigação principal como a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Esse conceito será aprofundado nos artigos 46 a 48 do CTE, que tratam da responsabilidade tributária. Agora, entramos no título 2º do ICMS, começando pelo capítulo 1º, da incidência, seção I do fato gerador. O artigo 11 estabelece que o fato gerador do ICMS é a realização de operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte, interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que iniciadas no exterior. Esse dispositivo reflete o artigo 155, inciso 2º, da Constituição Federal, e é o ponto de partida para entender a incidência do ICMS. O primeiro do artigo 11 amplia o alcance do ICMS, incluindo a entrada de mercadoria importada, mesmo para consumo ou ativo fixo, e serviços prestados no exterior. O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, quando fora da competência municipal ou com incidência expressa do ICMS por lei complementar.
O fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. A saída de mercadoria em retorno após industrialização. O segundo equipara a entrada ou saída à transmissão de propriedade ou transferência de mercadoria sem trânsito pelo estabelecimento do contribuinte. Esse dispositivo é importante para operações simbólicas, como vendas diretas. O artigo 12 define conceitos-chave para o ICMS. Operação de circulação de mercadorias. Abrange fatos econômicos e jurídicos relacionados à extração, produção, distribuição e consumo de mercadorias. Mercadoria. Qualquer bem móvel novo ou usado, incluindo produtos naturais, semoventes e energia elétrica. Industrialização. Processo que altera a natureza, funcionamento, acabamento, apresentação ou finalidade de um produto. Esses conceitos são frequentemente cobrados em provas, especialmente em questões que pedem a identificação do fato gerador ou a distinção entre mercadoria e bem imóvel. O ICMS não incide sobre imóveis conforme a súmula 590 do STF. A subseção 2ª do momento da ocorrência do fato gerador, no artigo 13, detalha quando o ICMS é devido. Por exemplo, na importação, o fato gerador ocorre na entrada da mercadoria no estabelecimento do contribuinte ou no desembaraço aduaneiro, inciso I. Na saída de mercadoria, ocorre no momento da saída do estabelecimento, inciso V. No fornecimento de alimentação, no momento do fornecimento, inciso 6º. O parágrafo único equipara o fornecimento de energia elétrica à saída de mercadoria, o que é relevante para a tributação de concessionárias de energia. O artigo 14 complementa prevendo fatos geradores adicionais, como a transmissão de propriedade sem trânsito físico, inciso I, ou o encerramento da atividade do estabelecimento, com tributação do estoque final, inciso 4º. Por fim, na seção 2ª da base de cálculo, o artigo 15 estabelece que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, para mercadorias ou da prestação, para serviços. Os artigos 16 a 19 detalham regras específicas, como o uso do preço corrente no mercado atacadista, artigo 16, ou valor da importação acrescido de impostos e despesas aduaneiras, artigo 19, inciso I. O artigo 22 consagra o princípio do ICMS por dentro, onde o imposto integra sua própria base de cálculo, prática validada pelo STF no RE 582.461. Esse é o panorama inicial do CTE de Goiás, cobrindo as disposições gerais e a introdução ao ICMS. Para concursos, memorize os conceitos de tributo, fato gerador e base de cálculo, e fique atento às súmulas do STF, como a 590, não incidência do ICMS sobre imóveis, e a vinculante 19, distinção entre taxas e impostos. A doutrina de autores como Ricardo Lobo Torres pode ajudar a aprofundar os princípios constitucionais aplicados. Parte 1 concluída. Deseja que eu continue com a parte 2?